Shalom, bom dia! Feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão nos assistindo. Feliz Dia das Mães para mim, no meu primeiro Dia das Mães com o neném fora da barriga. Estamos muito felizes por esse dia. Eu estou muito feliz por esse dia, por comemorar mais um Dia das Mães, podendo celebrar a vida da minha mãe, que é tão maravilhosa, que também é mãe espiritual de todos nós, todos vocês que estão assistindo, e também celebrar o meu primeiro Dia das Mães com a minha filha linda, maravilhosa, a Catarina. Bom, eu estou aqui para trazer uma mensagem do Senhor para nós nessa manhã, e o título da minha mensagem é Mãe, aonde está? Quem é mãe e já ouviu esse Mãe, aonde está? Se você já ouviu, coloca no chat, eu! Parece que mãe tem uma varinha de condão, ela sabe aonde estão as coisas, e como num passe de mágica, quando você pergunta, mãe, mas cadê aquela minha blusinha? Num passe de mágica ela acha para você, ô mãe, mas cadê aquele documento que eu preciso? Ela acha as coisas. Mãe sabe de tudo. Mãe eu acho que tem um pouco de... como que eu posso dizer? É praticamente uma fada. A gente não acredita em fada. Mas ela é praticamente um anjo que guarda a gente e que nos protege e nos ajuda a nos guiar em toda a nossa vida. Então, esse título, Mãe, onde está? Eu ainda não ouvi isso da minha filha, porque a minha filha não fala, né? Mas do meu marido, eu já ouvi muitas vezes. Então, você que não é mãe, você já ouviu Mãe, onde está? Ou, mãe não, esposa, onde está? Do seu marido? Se você já ouviu também, coloca aí no chat. Eu já ouvi algumas vezes do meu marido. A gente, como igreja, a gente está vivendo uma fase difícil. E um processo de amadurecimento. Sabe, amadurecer não é um processo gostoso, não é um processo, ai, que delícia, tranquilo, onde você acorda sem preocupações. Não, amadurecer é um processo que dói. Dói bastante e é um processo em que você precisa mudar. Ou você muda, ou você muda. E a gente está nesse momento como igreja. Como o nosso pastor diz, o nosso sarrafo está muito alto. Acho que mais alto do que já esteve. Quem não sabe o que é sarrafo aqui? Eu tive que pesquisar o que é sarrafo. E me corrijam se eu estiver errada. Mas sarrafo eu acho que é aquele negócio que coloca para você dar o pulo maior. Não é, André? É isso? Eu acho que é. A gente acha que é. Se não for, edição corta. E nosso sarrafo nunca esteve tão alto. A gente nunca teve que se esforçar tanto para dar um pulo maior do que a gente já deu e quebrar todos os nossos recordes. E que bom que a gente está vivendo isso. Que bom que a gente está vivendo esse processo de amadurecimento. E que bom que a gente pode crescer em Deus. E que bom que a gente tem um Deus fiel. Que mesmo quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, Ele está do nosso lado. E Ele não nos deixa. Sabe, vou te contar um segredo. Jesus nunca falou para a gente não viveria tempos difíceis. Alguns pregam que crente, depois que você se converte, você não vive tempo difícil. Mas Jesus disse, quando você viver o tempo difícil, eu estarei com você. E nele nós temos todas as respostas. Nele está a nossa confiança. E eu quero fazer hoje um paralelo entre o amadurecimento espiritual e o amadurecimento natural. E o papel das mães, que sabem de tudo, nesse processo. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, ao iniciozinho do versículo 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Nos versículos, no capítulo 2, então vamos voltar um pouquinho, versículos 12 e 13, fala o seguinte. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, a gente vê na Bíblia, nesses versículos, a questão da maturidade espiritual. Aqui, Paulo estava, nessa carta aos Coríntios, ele estava falando, olha, eu não pude compartilhar com vocês as coisas mais profundas do reino. Eu tive que compartilhar com vocês o leite,
algo um pouquinho mais digerível. Digerível, existe essa palavra? Acho que sim, para vocês. Algo um pouco mais que não fosse tão profundo, um pouquinho mais superficial, de início para vocês. Porque vocês ainda estão vivendo pela carne. Mas o que Deus tem para nós é que nós possamos viver pelo Espírito. E aí sim compartilhar conosco as coisas profundas do reino. Existem alguns tempos de maturidade. E o primeiro tempo é o tempo de ser bebê. O bebê, como a Cacau, ela não precisa pedir as coisas para mim. Eu, como mãe, eu vou prover tudo para ela. Então, se ela está com fome, eu dou o mamar. Se ela está com frio, eu cubro ela. Se ela está suja, eu limpo. Então, ela não precisa ficar pedindo para mim. Ela ainda não sabe falar, mãe, cadê? Ô, mãe, vem aqui. Mãe, esqueci a toalha. Ela não fala nada. No caso, ela só chora. Mas ela chora um pouquinho, porque ela é uma nenê muito boazinha, graças a Deus. E o leite, nesse momento, é essencial para o processo de maturidade da Cacau. Para o processo de crescimento da Cacau. Eu preciso prover o leite, e graças a Deus, Deus tem provido para mim o leite. E eu tenho conseguido suprir a minha filha. Deixando de ser um bebê, como você vai ver nas imagens a seguir, um bebê de 2,7 kg, do jeito que ela nasceu, para um bebê de 5 quilos. E pouquinho, que agora não sei mais quantos quilos ela tem, porque já faz tempo que a gente foi no médico. Cheia de dobrinhas. E é impressionante o que o leite materno faz. É impressionante como ele pode fazer um bebê dobrar de tamanho. Como que ele pode fazer isso sozinho? Não tem fubá, não tem complemento, não tem nada, é o leite materno. E para essa fase, esse leite materno é essencial. E para essa fase, esse leite materno é aquilo que é necessário. E quando a gente pensa em bebês espirituais, são as pessoas que acabaram de receber a Jesus. Pessoas que foram ganhas para o Senhor. Aonde naquele primeiro momento você está completamente apaixonado pelo Senhor, o caminho do Senhor é claro. Você não precisa ficar perguntando, Senhor, onde está? Senhor, cadê? Porque o caminho ele está claro na sua frente. Você acabou de aceitar Jesus. Tudo que você pede, o Senhor responde. Todas as suas necessidades naquele momento são supridas. Você começa a conhecer esse Deus de amor, esse Deus de graça, de bondade. Você começa a se aprofundar e entender que Ele é seu Pai. É tão gostoso esse momento. E na nossa imaturidade, a gente queria permanecer nesse momento para sempre. Só que esse momento é o momento onde Deus está se mostrando para a gente como se fosse um leite materno. Com pequenas gotas. Gente, eu dou 20 ml de leite praticamente para Cacau a cada mamada. É um pouquinho do que é o reino de Deus. E ai, que gostoso se a gente fosse beber para sempre. Bebês espirituais para sempre. Aonde Deus pudesse prover para sempre. Só que a gente não vai mais cabendo. A gente não cabe mais, que a gente está crescendo, a gente não cabe mais no carrinho. A gente não cabe mais no berço. A gente começa a crescer. E aí, quando a gente começa a crescer, a gente começa a ter mais fome. E as nossas necessidades mudam. Da mesma forma, espiritualmente. Não adianta você querer ser um bebê espiritual para sempre, porque você começa a crescer e aí aquele leitezinho já não é suficiente. Você começa a querer entender um pouco mais sobre o mundo espiritual. E aí vem a segunda fase. A segunda fase é a fase de ser criança. Já o leite materno não é o principal. Já começa a introdução alimentar. Que o Senhor me ajude no momento da introdução alimentar. Para eu conseguir limpar as fraldas da Cacau em paz. Porque me disseram que o cheiro muda bastante. A gente começa a dar para a criança, conforme ela vai se desenvolvendo, algumas já responsabilidades. Né? Quando a criança está maiorzinha, ela pode ir guardando os seus brinquedos. Tem aquele método montessoriano, que a criança ela pode sair da cama sozinha e vai procurar os pais. Ela já sabe um pouco onde estão as coisas. Ela está tateando o mundo ao seu redor e conhecendo o mundo. E é nessa fase que os pais, que surge aquela palavra que eu acho que talvez é a mais falada pelos pais, que é o não. Não pode, aí não pode pôr isso na boca, não pode enfiar o dedo na tomada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por quê?
o Senhor não, as mães e os pais começam a dizer, não, filhinho, e proteger o seu filho para que ele entenda os limites do seu caminho. É onde começa o mãe onde está. Mas, nesse momento, quando a criança pergunta, mãe, ou ela pede por um brinquedo específico, enfim, a mãe prontamente vai e entrega o brinquedo, ou aquilo que a criança está precisando, porque a gente entende que é uma criança. Ela não tem necessidade de saber, ela não tem como saber exatamente de todas as coisas. Então, a gente vai ajudar essa criança. E, espiritualmente, é parecido. É no tempo onde Deus começa a dirigir a gente começa a tomar algumas atitudes que a gente começa a abrir mão de nós mesmos e começa a segui-los. A gente começa a entender que a gente precisa falar alguns nãos. A gente precisa falar alguns nãos para o mundo, não para a velha vida, não para os velhos hábitos. Deus começa a nos mostrar aquilo que é pecado, aquilo que não é. Deus começa a nos dizer qual é o caminho perfeito que Ele tem para nós. A gente começa a tatear o mundo espiritual também e entender. Só que no momento em que o não chega, tanto para a criança natural quanto para a criança espiritual, o que vem acompanhado dele? A birra, o escândalo, o ficar emburrado. Isso vem junto com o não. E aí, quando Deus começa a te falar não, você fica, não, eu não vou mais para a igreja. Mas também eu não vou mais falar com a minha líder, porque a minha líder não entendeu que a palavra que eu queria dar. Porque a minha líder falou que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu não posso postar fotos no Instagram. Então, também eu não vou mais falar com ela. Ou eu não vou mais falar com o meu líder, porque ele acha que eu tenho que dar dízimo. E ele bateu forte em mim que eu tenho que dar dízimo e eu não quero dar o dízimo. E a gente começa, igual a criança, começa a testar os limites do nosso Deus. Olha, quer dizer que o câmera falou para a gente desligar o celular e ele mesmo deixou o celular dele ligado. Vocês vão cortar isso. A gente começa a testar os nossos limites. Testar os limites dos nossos pais. E nesse momento espiritual a gente começa a testar os limites de Deus. E a gente começa a perguntar as coisas para Deus. Esses dias... Só um adendo. Eu estava no shopping com a Cacau e aí uma criança começou a fazer um escândalo. E eu olhei bem nos olhinhos dela, os olhinhos azuizinhos, e falei, Catarina, você não vai dar esse escândalo com a mamãe. E nós já estamos acordadas. Ela não vai fazer escândalo comigo. Já me prometeu. Nesse tempo, a gente ainda não é capaz de compreender tudo. Eu queria abrir com vocês em Hebreus 5:13. Que fala o seguinte: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Quando a gente é criança, a gente ainda tem um pouco do leite. Apesar de já ter sido introduzido a alimentos sólidos, também é necessário ter o leite. E até o leite materno, falam até os 3 anos. Eu não sei até quando eu vou dar, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas aqui nessa passagem ela fala que aquele que precisa de leite, ele não consegue entender os ensinamentos sobre a justiça de Deus. Então Deus, ele vai nos guiando nos nossos caminhos, ele vai nos mostrando o reino de Deus, mas ainda a gente está na fase de tatear, de sentir, de começar a compreender o reino de Deus. É nesse momento, sabe quem está nesse momento? As pessoas que ficam nas redes sociais perguntando para os pastores o que é pecado. Não sei se você já viu alguns pastores e alguns digital influencers cristãos que têm que responder diariamente perguntas de é pecado? Nananã. É pecado? Nananã. É pecado? Nananã. Se você é uma dessas pessoas que pergunta para as redes sociais, para as pessoas nas redes sociais, é pecado fazer isso? Você é uma pessoa que está ainda na fase criança. Você ainda está amadurecendo espiritualmente, porque o Espírito Santo ainda não te revelou todas as coisas. Você está tateando o mundo espiritual. Só queria deixar esse adendo aí, essa provocação para você que fica fazendo isso, para você entender que você ainda está no segundo estágio do processo de amadurecimento. O terceiro é o tempo de ser adolescente. Cabeça grande, corpo pequeno, espinha, hormônio. Essa é a adolescência. Como nessa foto que a gente pode ver
Esse adolescente bem típico. É a fase em que o leite só se for Nescau ou Toddy. Qual você prefere? Coloca no chat qual que você prefere. Toddy ou Nescau? Eu prefiro Nescau. Na verdade, eu prefiro zero, porque eu não gosto de leite. Mas quando eu tomava com Nescau. Essa é a principal fase do mãe onde tá. Se você é mãe de adolescente, você sabe. Eu vejo a minha irmã e eu lembro da minha própria adolescência, onde eu ficava, mãe, onde está não sei o quê? Ô mãe, onde está não sei o quê? E é nessa fase que a nossa mãe, sabiamente, nos ensina a procurar com a mão. Quem já ouviu a sua mãe te dizendo, procura com a mão. Não está aqui, procura com a mão. Aí você procura com a mão e você acha. O que é procurar com a mão? É você sair da sua zona de conforto e, de fato, procurar por aquilo que você busca. Tirar, agachar, olhar, e aí você vai encontrar. Isso quer dizer que você já começa a ter mais responsabilidade. Na adolescência, a gente começa a ter mais responsabilidade, a gente começa a decidir algumas coisas que são importantes, como trabalho, faculdade, namoro, até. A gente passa até a dirigir. Já um adolescente de 18 anos ainda é adolescente, né, gente? E ter algumas experiências sozinhos. Tem alguns que começam até a se sustentar sozinho. E aí chega na adolescência o principal sonho do adolescente, que é o quê? Ser independente. Aí não vejo a hora de sair de casa, ter a minha casa, porque os meus pais são muito chatos, porque eu quero me sustentar sozinho, e a gente quer essa independência. Mal sabem eles que com a independência vem as grandes responsabilidades e que o papel higiênico não aparece sozinho e você precisa comprar para que exista na sua casa. Você precisa pagar contas de água e de luz para ter internet, para poder tomar banho. E espiritualmente, isso também acontece. Na adolescência, a gente já entende que a gente precisa carregar a nossa cruz. A gente já entende que a gente precisa abrir mão dos nossos desejos carnais, negar a nós mesmos, resistir ao diabo para que ele fuja de nós. É na adolescência que a gente tem espiritual, que a gente tem os nossos encontros com Deus, onde a gente se aprofunda na palavra, onde a gente começa a entender um pouco mais sobre o que é caminhar com Deus, e a gente tem experiências sobrenaturais com Ele, as nossas primeiras experiências que vão marcar toda a nossa vida. É onde a gente entende o nosso chamado, onde a gente entende qual é o nosso ministério, qual é a direção que a gente tem que tomar. Mas também é um momento dessa independência, aonde a gente acha que já sabe de tudo, porque a gente começa a aprender. E aí a gente já sabe de tudo, agora eu já sei de tudo. Agora eu sou adolescente, Deus já me revelou tudo. E aí você começa a se sentir melhor do que os seus líderes. Você começa a se sentir melhor do que os seus pastores. Você começa a achar, não, deixa eu julgar essa palavra aqui. Do pastor, porque, segundo a homilética, ele está incorreto na sua colocação. E aí você começa a querer ser independente. E nesse momento, é o momento em que o diabo derruba muitos cristãos. Nessa independência. É nesse momento que igrejas são divididas. É nesse momento em que existe a desonra. É com os adolescentes que Jezabel faz a festa para desonrar os profetas da sua casa, da casa de Deus. É nesse momento em que nós somos inconstantes nos nossos caminhos. Ora a gente quer algo, ora a gente quer outro. Ora a gente quer, ai Deus, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E ora a gente está, mundo cruel, não quero mais ir para a igreja. Né? Porque o adolescente vem em crises existenciais, né, gente? E quando a gente acha que a gente entendeu tudo que está ao nosso redor, então é um momento onde a gente começa a procurar as coisas por nós mesmos. E aí a gente começa a procurar as coisas em lugares errados. A gente começa a tentar descobrir qual é o nosso caminho. E aí a gente pergunta, Deus, onde está? E Deus, ele não vai responder para você, filhinho, está aqui, como ele fazia com a criança. Ele vai falar, filho, procura com a mão. Eu já te ensinei a minha palavra. Você já sabe o que eu disse. Você sabe o que é sim e o que é não. Você tem entendimento daquilo que é pecado e daquilo que não é. E se você for teimoso e fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer, vai. Deus, ele não vai te impedir mais. E é nesse momento que ele nos pergunta, por que você procura entre os mortos aquele que vive?
Por que você está procurando em lugar errado? Aquilo que você sabe onde você deve encontrar. E isso nos faz e nos leva para o último estágio da maturidade espiritual, que é o tempo de ser adulto. No tempo de ser adulto, a gente já não pergunta mais, mãe, onde está? A gente fala, mãe, posso te ajudar? A gente não espera mais ser servido, a gente passa a servir, a gente passa a ter gratidão, a gente passa a entender que quando a gente vai na casa da nossa mãe, ela cozinha algo para a gente, e ela prontamente quer fazer uma marmita para você levar para sua casa, a gente começa a entender que isso é amor. E que ela não está fazendo mais do que a obrigação dela. Claro que ela está. Ela está fazendo por amor a nós. E a gente consegue ser grato a isso, inclusive devolver o Tupperware limpo para nossa mãe como um sinal de gratidão àquilo que ela fez. A gente passa a dividir a carga. Não é mais os nossos pais cuidando de nós. Somos nós cuidando deles e eles cuidando de nós, na mesma medida. A gente toma decisões que já não são uma decisões de adolescentes, que são decisões iniciais da vida, são decisões para sempre. Como se casar, como carreira, como filhos. Carreira pode mudar, mas filhos não, né? E espiritualmente, nós somos testados, nós somos aprovados. Nós entendemos que nós precisamos carregar a nossa cruz. A gente entende que a gente precisa permanecer firme na batalha, mesmo quando parece que a gente está perdendo. Porque a guerra já foi vencida, mas a gente precisa travar batalhas. Na fase adulta, a gente não procura mais entre os mortos aquele que vive. Na fase adulta, a gente sabe que o único que a gente pode recorrer é o Senhor. Que a única fonte de vida é o Senhor. Que a única fonte de provisão é o Senhor. Que não é o seu trabalho, que não é a sua esposa, que não são os seus filhos, mas o Senhor é o dono da nossa vida. A gente começa a ser testado e aprovado. E nós somos testados novamente e aprovados. E testados e aprovados até que a gente atinja a estatura do varão perfeito. A gente entra no nosso ministério, a gente põe a mão no arado e não olha mais para trás. A fase adulta é a fase de não olhar mais para trás. Se você tem olhado para trás, talvez você não esteja ainda nessa fase adulta, que é onde o Senhor quer que todos os cristãos cheguem à estatura do varão perfeito. Ao momento, ou a caminhada seguindo ao Senhor. A caminhada seguindo o seu propósito. E como disse a nossa pastora tão sabiamente na semana passada, é uma caminhada onde nada te para mais. Porque você é adulto, porque você é maduro no Senhor, porque você sabe que se você parar, muitos perecerão. Que não é sobre você. A vida, assim como no aspecto natural, como a gente passa a cuidar dos nossos pais, no aspecto espiritual, a gente entende, não é sobre mim, é sobre Deus. Não é sobre eu ser uma boa pastora, um bom pregador, um bom líder de célula. É sobre Jesus, é sobre a mensagem de Jesus. Não é sobre eu estar afim ou não estar afim de convidar os meus amigos para o tempo de esperança. É sobre Jesus, é sobre levar o tempo de esperança. É sobre servir as pessoas, é sobre ser como Jesus. E Jesus serviu o tempo inteiro. Jesus não deixou de servir. Ele não deixou de ajudar os seus amigos. Em todo o tempo. No tempo da felicidade, no tempo da abundância, no tempo da escassez, no tempo da dificuldade. Em todo o tempo, Jesus serviu. E isso é o que a gente entende quando a gente atinge a maturidade, que é o momento da gente servir, é o momento da gente honrar com o chamado que Deus tem para nós. Não tem mais tempo para ressentimento, não tem mais tempo para ficar perguntando Deus aonde que está, não tem mais tempo para querer saber Deus por que eu estou passando por isso, não tem mais tempo de barganhar com Deus, não tem mais tempo de querer o leitinho da mamãe, porque isso já não cabe, já não serve. É tempo de conquista. É tempo de posição, é tempo de ganhar, é tempo de ir, de ser enviado.
A Cacau está chorando, não sei se vocês conseguem ouvir. Em Filipenses 3, 12 ao 16 fala: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, mães, filhos, pais, avós, Deus está chamando a nossa igreja para amadurecer. Deus está chamando a nossa igreja para crescer. Saia do lugar onde você está e busque esse amadurecimento de Deus. Não é vergonha se você é um bebê espiritual. Se você está na fase de bebê. Não é vergonha se você está na fase de criança. Não é vergonha se você está na fase de adolescente. Mas é vergonha se você quiser ficar nessa fase para sempre. Isso é vergonha. Porque Deus tem um propósito lindo para fazer através de você. Deus tem um propósito lindo para fazer através da nossa igreja. E nesse tempo de amadurecimento nós percebemos que a gente quis ficar no estágio de adolescente. Já com um pouquinho de experiência, mas também não muito comprometimento. Não honrando muito os nossos líderes. O pastor dá uma direção para a gente pensa se a gente vai obedecer. Isso é ser adolescente. E está no momento hoje da gente se arrepender como igreja. E no momento de você se arrepender também. Por querer estagnar. Não existe estagnação, não existe parar no mundo espiritual. Ou você está andando, ou você está andando para frente, ou você está andando para trás. Não tem que ficar parado. Então, ou você está regredindo ou progredindo. E hoje Deus nos chama para progredir. Hoje Deus nos chama para ir à frente. Em Jeremias 29:11 fala que Deus tem planos de nos fazer prosperar e não de causar dano. Planos de dar a nós esperança e um futuro. Deus nos chamou para ser um grande ministério. E é hora da gente ser esse grande ministério. É hora da gente tomar a nossa cruz. É hora da gente fazer as nossas escolhas. É hora de você entender qual é o seu chamado. E o seu chamado é ir e pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. E é hora de você fazer. Se você quiser ficar parado, sentadinho aí no sofá, sem fazer nada, você está estagnado, irmão. Você precisa atingir a maturidade. Se no momento da provação e da dificuldade você fica se perguntando, Deus, por quê? Deus, por quê? Em vez do Senhor, me ensina nesse período e me ajuda a passar por ele. Porque Jesus prometeu, Deus prometeu para nós, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não estaríamos sozinhos, porque Ele está conosco. Então a gente precisa se posicionar e eu quero chamar você para essa posição agora. E se você quer se posicionar em Deus, se você quer amadurecer em Deus, eu quero que você se coloque de pé na sua casa. Raquel, que ridículo me colocar de pé na minha casa. Né? Eu nem estou na igreja. Se coloca de pé na sua casa. Porque quando a gente se coloca de pé, quando a gente chama para vir à frente na igreja, é tudo um ato de fé que a gente faz. É um ato de Senhor, eu quero isso. E Deus está vendo. E Ele vai ver na sua casa. Então se coloca de pé. E feche os seus olhos. E eu quero agora que a gente ore por arrependimento. Primeiro eu quero que você se arrependa dos seus maus caminhos. Se existe alguma coisa que você se identificou, que você peça perdão ao Senhor agora. Que você peça perdão ao Senhor pela imaturidade. Que você peça perdão ao Senhor por fazer birra com Ele. Que você peça perdão por desonrar a Deus ou os seus líderes. Que você peça perdão pela paralisia. Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, agora orar pelo teu povo que está nas suas casas e pedir, Deus, que o Senhor possa trazer um arrependimento genuíno sobre eles, Pai. Deus, nessa manhã nós queremos nos arrepender diante de Ti. Nós queremos nos arrepender, Deus, dos nossos maus caminhos. Nos arrepender, Deus, pela paralisia espiritual, nos arrepender pela imaturidade, por querermos ficar, Deus, numa mesma posição, ao invés de sermos desafiados pelo Senhor e cumprirmos o propósito que o Senhor tem para nós. Deus, nos perdoa, Jesus, nos perdoa porque nós temos feito birra com o Senhor e isso já não nos cabe mais.
Nos perdoa, Deus, porque nós temos desonrado os nossos líderes, porque nós temos desonrado ao Senhor e ao teu chamado para nós. Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa como igreja, Deus. Nos perdoa como igreja por termos estagnado, Deus. E nós te agradecemos por esse período difícil que estamos vivendo, porque é graças a esse período, Deus, que nós poderemos avançar. É graças a esse período que muitos serão convertidos, que muitos serão transformados, porque o Senhor tem esse ministério para essa igreja, Deus, porque é isso que o Senhor tem para nós. Oh Deus, nos perdoa, Pai. Perdoa cada um de nós individualmente e como igreja, Deus. Em nome de Jesus, e que a partir de hoje o Senhor veja todos esses que estão de pé e estão falando: Senhor, eu quero amadurecer. Senhor, me ensina a amadurecer. Eu sei que vai doer, eu sei que eu vou ficar com marcas, mas eu quero amadurecer para cumprir o seu propósito. Fala para o Senhor aí na sua casa: Deus, eu quero amadurecer, eu quero cumprir o seu propósito, e eu não aceito ter uma vida nessa terra que seja vã. Eu não aceito ter uma vida nessa terra que não tenha significado. Mas Deus, em nome de Jesus agora, ouve a oração do seu povo. Ouve a oração dos seus filhos, mostra para eles o teu propósito, mostra para eles a tua grande obra. Deus, fortalece o cansado, enxuga as lágrimas daquele que chora. Deus, fortalece aquele que está sem fé, Pai, em nome de Jesus, dá uma nova fé, um novo posicionamento, Deus, e que nós, Deus, a partir de hoje possamos colocar a mão no arado e não olhar para trás, Deus. Em nome de Jesus, sabemos que do Senhor são todas as coisas, que o Senhor comanda a nossa vida, que o Senhor comanda os nossos passos, Deus, e que existem muitas coisas nessa terra que vão ser difíceis demais para a gente compreender, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, independente da situação, independente do problema, Deus. Oh Pai, nós nos submetemos a Ti, submetemos a nossa vida a Ti e Te pedimos: nos amadureça, Jesus, nos amadureça, Jesus, para que nós possamos andar pelo caminho que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amadurece a tua igreja, Pai. Faz-nos crescer, Jesus, e que nós possamos cumprir o nosso propósito, Deus, de gerar adoradores que te adoram em espírito e em verdade, de cantar um som da vitória, Deus, de ganhar almas, de multiplicar, de ser influente na nossa cidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a trabalhar, nos ajuda a cumprir o propósito que o Senhor tem para nós e que a gente não pare em momento nenhum, em circunstância nenhuma. Nós não vamos parar, Deus. Nós não vamos parar, Jesus. Nós te agradecemos, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor nos chamou com esse chamado excelente. E nós aceitamos esse chamado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Se é a primeira vez que você tem assistido e você ficou meio assim, meu Deus, que vida difícil. É difícil a vida do crente, já vou te avisar. Mas também é uma bênção, é vitória atrás de vitória, é bênção atrás de bênção, é milagre atrás de milagre. E nós testemunharemos o maior milagre de todos juntos. Nós testemunharemos aquilo que o Senhor vai fazer por nós, aquilo que o Senhor vai fazer por essa igreja. Se é a primeira vez, eu quero te apresentar esse Jesus. Esse Jesus que não é um Deus de religião, não é um Deus faça isso que você vai para o céu, onde você compra a sua vida eterna, não. Ele é um Deus de caminhada, da sua jornada aqui nessa terra, que vai estar do seu lado dia após dia, que não vai te deixar só nunca, que não vai te abandonar nunca. E se você quer ser amigo desse Deus, e se você quer ter o Espírito dele vivendo dentro de você, eu quero que você repita comigo essa oração. Não tenha medo. Você não está aceitando uma religião, você está aceitando o único Deus. O único Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Senhor Jesus, eu quero caminhar do seu lado todos os dias da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito
como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, aqui está o contato do nosso WhatsApp, vai aparecer aqui na tela. E você manda um WhatsApp falando, eu aceitei Jesus.